Hoje você vai entrar em contato com uma das figuras angelicais mais complexas e elevadas de toda uma tradição iniciática, mística, principalmente dentro da Kabbalah, e de livros sagrados, livros e textos, como por exemplo o livro de Enoque. Então, hoje eu vou estar falando sobre uma figura angelical, sobre essa força, sobre esse poder, sobre essa conexão que muitas vezes as pessoas não estão sintonizadas, não entendem, não sabem nem que existe. Existem algumas figuras angelicais que são mais populares e outras que não são tão populares, mas possuem conexões e nuances muito efetivas que você pode aplicar na sua vida. Então, hoje nós vamos entrar em contato com essa figura angelical, com essa força angelical, que não atua em causas dentro de um sentido comum, mas dentro de algo espiritualmente, simbolicamente, ligado a uma atuação específica dentro de uma estrutura dentro do universo espiritual. Então é algo muito profundo. Eu recomendo que você preste bastante atenção em tudo que vai ser falado. Existem muitas pessoas que estão consumindo aqui o conteúdo e pessoas que estão nos grupos também relacionados aos estudos avançados. Então isso é muito positivo. Se mantenha até o final, porque hoje eu vou explicar de uma forma mais clara possível, profunda e aplicável a conexão com essa ordem divina, com essa estrutura do universo que muitas vezes as pessoas não percebem que existe dentro do universo angelical. E antes da gente começar aqui, eu quero dizer que eu vou fazer relações profundas para que você possa ter uma conexão, mas antes de você ter a conexão, eu vou explicar como é que você vai fazer isso, tá? Você precisa entender todos os tópicos para que você se conecte de forma aprofundada, porque tudo isso é a ponta do iceberg. Aqui a gente tem acesso a um estudo muito interessante e eu vou dar possibilidades para que você também se eleve vários degraus aí na sua trajetória. Então, ficando aqui entendendo, eu sei que você tem interesse no assunto, você vai ter a oportunidade de progredir, aplicar, abrir os seus caminhos na vida, ter uma organização para que tudo possa fluir. Quando a gente estuda sobre Kabbalah, sobre as figuras dos anjos, a aplicação com os anjos, a magia dos salmos, a ligação com os arquétipos do tarô, toda uma simbologia espiritual, nós estamos estudando organização de vida. Muitas vezes a vida pode parecer desorganizada, muitas vezes os caminhos podem parecer fechados, as estruturas não parecem fazer sentido na tua trajetória. Entendendo isso aqui, muita coisa vai clarear. Conseguindo aplicar minimamente de uma forma a qual eu passarei hoje, para que você, de uma forma simples, para que você dê um primeiro passo, possa aplicar, muitas estruturas já começam a se organizar. Então, pessoal, vamos garantir, então, que a sua presença fique aqui marcada. Coloque de onde você está assistindo, qual é o local que você está acompanhando. Lembra de deixar o like no começo. Se é a tua primeira vez, inscreva-se e toca no sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo em primeira mão. Super importante isso. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes com assiduidade e com muito carinho nos comentários e com perguntas inteligentes. Isso faz valer a pena o trabalho que está sendo desenvolvido. Essa ordem divina que nós vamos estudar hoje é bem complexa porque não é muito citado, não é muito relacionado em alguns trabalhos do cotidiano de muitas pessoas dentro da espiritualidade. Porque essa força ela é vista como um escriba celestial. É aquele que registra e organiza toda a realidade. Eu vou colocar algumas imagens para que você possa sintonizar. Ele atua na organização das leis espirituais. Ele representa a inteligência que sustenta o cosmos. Tanto que na árvore da vida, ele está ligado especialmente ao topo. Nós estamos aqui em Malhut, no campo material, mas essa figura consegue ter uma conexão suprema em Keter. Ou seja, em termos práticos,
ele rege causas ligadas a toda uma ordem de alinhamento e propósito maior. Ou seja, eu sei que você pode ter as suas conexões com vários tipos de arcanjos, anjos, e isso também é tema para a gente poder entender mais aprofundadamente em vários conteúdos. As caixas que os anjos e os arcanjos, os serafins, os querubins estão presentes. Isso é um assunto para você que está aqui, continuar aqui e ter a oportunidade mais adiante de entender. Nós vamos falar sobre elevação da consciência. Tudo que você consegue na vida é através de uma conexão, através de uma consciência. Anjo, arcanjo é consciência. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas a um horário, a uma data, é consciência. Você precisa estar dentro de uma pureza maior possível para que você conecte com essa magia. E digo mais, essa é a magia mais poderosa que existe, mas também exige do praticante uma pureza além do normal. Ela é efetiva. Ela respeita o livre-arbítrio e você deve respeitar sempre o livre-arbítrio. Tudo aquilo que você for realizar, realize para você. Então, nós estamos falando de uma figura muito interessante e que tem uma história muito interessante no contexto das escrituras. Eu vou colocar aqui para que você possa ver, que eu sei que você está com uma curiosidade. Essa é uma das representações. Existem diversas através de várias tradições. Pode observar que essa representação tem uma geometria sagrada que eu vou comentar também, os tópicos relacionados a isso e também o porquê algumas tradições usam, outras não. Nós estamos falando da figura de Metatron. Provavelmente você pode ter visto algum vídeo aqui no canal falando sobre a elevação desse ser, dessa consciência, dessa figura angelical, sobretudo em relação a outras figuras que também estão presentes nas escrituras. Então, agora que você está vendo aqui, a parte mais importante é a organização que eu vou colocar aqui e as relações. Então, atenção, viu, pessoal? Isso aqui é um canal de conexões profundas. Então, presta atenção, tire esse tempo para você, para que você possa ter essa ampla conexão. Vamos lá, vamos continuar aqui com a explicação e também com as aplicações. Muitas pessoas falam sobre despertar espiritual, tá? Mas não entendem o que significa isso na prática. Um despertar espiritual, ele pode ser simples e ele pode ser complexo, vai depender da caminhada que você quer ter. Basicamente, ter uma curiosidade em relação a uma estrutura como essa aqui já está sendo um despertar espiritual. Então, isso não torna ninguém melhor. Torna alguém predisposto a aprender e a aplicar algo. Quando você desperta, significa que você evoluiu? Não. Significa que você está com a intenção de evoluir. Está aberto para algo. Então, essa energia conecta o humano ao divino. Essa fonte que nós estamos falando traz busca de sentido, principalmente nas pessoas que estão com crises existenciais, sabe? Que levam a essa questão do despertar que eu estou falando. Então, ajuda na expansão de percepção. Vou colocar mais uma imagem aqui, porque existem várias imagens que estão relacionadas aí a essa estrutura. Por exemplo, aqui é algo mais cabalístico que envolve a árvore da vida. Então, existem estruturas, conexões e ramificações. Muitas das pessoas que estão aqui estão acompanhando, estão mais próximos de mim, em grupos fechados de estudos, que eu vou dar a oportunidade para você também estar. Mas primeiro vamos entender isso aqui. Essa estrutura é super importante nas nossas intersecções. Bom, o que é justiça espiritual para você? O que é karma para você? São pontos de extrema relevância. Justiça é justiça. Karma é tudo. O tempo todo está acontecendo a ação e reação. Quem define o que é justiça ou não? Existe um arquétipo fundamental que é a justiça, ponto. A minha justiça, a sua do teu vizinho, não é justiça. É a tua percepção em relação a algo que existe na tua realidade. Justiça
querendo o mal do outro, também vai ser justiça em relação ao retorno disso. É super complexo isso. Parece simples, mas é super complexo. E essa força angelical, Metatron, essa conexão, ela é associada ao conceito de livro da vida, que relaciona essa questão entre causa e efeito que eu estou falando. Então vai anotando, vai registrando, atua nas questões relacionadas ao ajuste do teu livro, do teu roteiro de vida, daquilo que você pode entender até como destino, das consequências espirituais de cada ato e do alinhamento dessa questão da ação e retorno. Por isso que é muito importante estarmos sempre com dignidade, com maturidade, com positividade e envolvidos com aspectos divinos. Metatron é o guardião do conhecimento sagrado. Ele atua na proteção espiritual, na orientação intuitiva, pessoas que estão desenvolvendo essa capacidade. Em momentos de transição profunda, que pode ser o teu caso, você pode estar vivendo agora um momento de transição profunda, e se for o teu caso, escreve aqui. Se você está vivendo esse momento de transição profunda, você está no lugar certíssimo para a gente poder juntos aqui ter um alinhamento em relação ao assunto. Eu mostrei aqui uma imagem sobre uma geometria sagrada, como vocês podem observar aqui, ó. Existe essa geometria sagrada e existe a conexão com a árvore da vida, que eu sempre coloco aqui. Sempre estou colocando para que você possa, dentro da Kabbalah, entender a estrutura. Se você observar no topo, nós temos Keter, ligado à figura de Metatron. Existem outras figuras aqui, dentro das outras estruturas, que mais para frente a gente vai conseguir definir, criar relações mais profundas. Mas nós vamos entender hoje o topo dessa questão. Keter, relacionado a Metatron, e eu vou dar uma explicação agora maior para você. Na tradição esotérica, nós estamos falando de Kabbalah, que pode ser ligada aos conhecimentos judaicos, e a Kabbalah, que está ligada ao hermetismo e outras tradições. Na tradição esotérica, existe lá o Metatron, que está ligado ao cubo de Metatron, como você observou, que é uma estrutura de geometria sagrada. E aí existem diferenças de tradições, mas eu vou colocar aqui, que representa o padrão da criação. Ele representa essa estrutura da geometria sagrada. Então, se você observar essa figura angelical que eu coloquei aqui, ela tem uma estrutura a qual eu estou me referindo. Então, isso é relacionado a uma harmonia universal, a harmonia universal que vive em você. Está no teu interior. É super importante entender isso para que você tenha organização na tua vida e todos os setores da sua vida possam fluir. Essa é uma relação profunda, é o primeiro degrauzinho que você está aqui, mas ele é super importante. Sabe, a energia que você está aqui hoje entendendo pode te ajudar você a atuar na sua criação consciente, na sua manifestação. Muitos buscam a manifestação, mas manifestação do quê? A harmonia entre a matéria e o espírito. Não podemos esquecer da parte espiritual. Não podemos esquecer da conexão com a espiritualidade. Pessoas estão aqui o tempo todo, indo e vindo, não percebem a presença de mentores espirituais, não percebem a presença de energias angelicais, de energias maiores, nas mais diversas tradições, nas divindades que estão cercando alguma egrégora. Esse é o momento. Sabe? Metatron seria ligado a Enoque. Isso eu vou explicar com uma certa profundidade também. Que está elevado ao estado angelical. O homem elevado ao estado angelical dentro de uma transformação que leva de Malhut até Keter. Ou seja, representa o potencial de cada indivíduo de ter uma ascensão. Muito se fala sobre mestres ascensionados, as figuras dos mestres ligadas aos arcanjos e Elohims e tudo mais. Nós estamos entendendo uma estrutura de progresso dentro de uma caminhada evolutiva. Vida após vida, reencarnação após reencarnação, o ser humano pode ter
a chance de subir um degrau que o leva até uma ascensão espiritual e a não necessidade de ter que ficar experimentando experiências na matéria. Mas, caso queira, pode ter isso de uma forma extremamente elevada, a exemplo de diversos mestres de diversas tradições que vieram em missão, como se diz, né, em tradições fechadas, avatáricas. Ele pode atuar mudanças significativas na tua realidade. Da água para o vinho, função alquímica, evolução espiritual acelerada. Então, assim, não é que a gente vai colocar a carroça na frente dos bois, mas ele consegue, essa energia que você vai se conectar, que você está entendendo, ela consegue fazer você dar um upgrade um pouco mais avançado quando você compreende o grau de conexão. Isso é super legal. Mas aqui a gente vai ver as relações que você pode ter para potencializar isso. Então, quais são os seus padrões antigos? Você quer transcender padrões antigos, sobretudo que não estão contribuindo com a tua caminhada agora? Então, esse é o momento de você entender isso e aplicar. Dentro de um nível estratégico, tá? Uma síntese direta para você ter um nível estratégico. Então, se fosse para traduzir tudo isso para uma questão de causas, Metatron ele vai atuar principalmente na questão de ordem, alinhamento do destino, como você deve chamar, o destino que você escreve, não o destino que estava escrito. Expansão da tua consciência, justiça espiritual, proteção, orientação, criação, manifestação, a tua transformação profunda. Sabe? Existe uma conexão direta com os 72 nomes de Deus, e isso aparece em práticas cabalísticas reais. Então é assim, como ele aparece nessas práticas cabalísticas reais? Isso é para que você comece a sair de um nível de leigo e comece a pisar num terreno mais favorável. Porque tem uma engenharia espiritual dentro de uma cabalá prática. Então, eu vou te explicar de uma forma estruturada dentro do tempo que nós temos, tá? Os chamados 72 nomes de Deus, eles vêm de um código cabalístico baseado em escrituras, certo? Então, não são nomes no sentido comum. Eles são combinações de letras hebraicas que vão representar frequências espirituais e dentro de uma conexão de consciência. Aí nós temos um Metatron como uma interface desses 72 nomes. Porque ele não é apenas um anjo. Coloca isso na sua cabeça. Ele é visto como um campo de organização da energia divina. Ele é um organizador, então, dessa energia divina. Então, 72 nomes igual a códigos de energia. Metatron igual ao sistema que estrutura tudo isso e distribui esses códigos. Eu vou fazer uma analogia aqui, direta, para que você possa entender. Deus igual à fonte, o Todo-Poderoso. 72 nomes igual a linguagem e código. Linguagem barra código, né? Metatron, processador, a arquitetura de tudo isso. Na Kabbalah, isso pode estar ligado a um conceito como que usa o termo Shefa, que é muito interessante, que significa fluxo de energia espiritual. Então, Metatron é o canal que permite que Shefa desça de forma ordenada. Esse fluxo de energia espiritual que liga vários povos dentro das escrituras desça de forma ordenada. E a relação com a árvore da vida? Vou colocar de novo aqui, eu sei que você gosta dessas imagens, então vou colocar de novo aqui. Nós temos a árvore da vida aqui. Qual é a relação? Novamente, vamos falar. Séfira, Keter, coroa, ponto alto, ponto mais alto de conexão. Ou seja, a Metatron conecta o topo, o infinito, com o sistema inteiro. Ou seja, ele não é só um nome aleatório, que muitas vezes as pessoas até falam por aí. Ele é um campo que permite que toda a engrenagem funcione.
Então, cada nome vai ser usado para uma função específica, que pode ser cura, proteção, remoção de obstáculos, prosperidade, clareza mental, mas não é um acesso que seja mecânico, pessoal. Vamos entender isso com profundidade, tá? Ainda relacionando com Metatron, é organização, pessoal. Organiza a tua intenção, alinha a tua consciência, evita ter uma distorção da tua energia no dia a dia. Sem esse alinhamento, o nome é só um nome que você pode pronunciar, que você pode dizer que está se conectando. É uma camada muito profunda que a gente está trabalhando aqui. Então, o Metatron ele aparece na Kabbalah prática, sabe? Ele pode te conectar dentro de uma meditação profunda, dentro da visualização, da inserção. E onde está Metatron? Ele é invocado através de uma força guardiã dentro de uma estrutura mental. Lembra que eu falei? Conexão com consciência. Ajuda a tua mente a não dispersar. Isso faz você abrir caminhos, a ter ideias, a colocar sua energia no que é preciso. Tem muita gente desperdiçando energia, muita gente desperdiçando dinheiro, desperdiçando aquilo que é sagrado. Coloca o teu foco naquilo que importa. O que vai trazer frutos para você? Veja bem isso, guarda isso que eu falei, tá? Às vezes você está desperdiçando um monte de besteira e isso está dizendo aqui dentro dessa estrutura de estudos milenares. Organiza a tua trajetória que tudo começa a fluir, sabe? A coerência simbólica do que eu estou mostrando aqui é muito profunda. Talvez você entenda agora, talvez você entenda depois de um tempo. Isso é kavaná, do hebraico, intenção dirigida. Tudo depende da kavaná, da tua intenção correta. Então, Metatron ele vai atuar como esse alinhador de intenção. Ele vai garantir que o teu desejo não esteja em conflito no seu interior. Para que a tua prática espiritual esteja dentro de um nível, uma proteção espiritual avançada. Então, alguns cabalistas, eles podem utilizar combinações dos 72 nomes para proteção. Eu sigo uma linha dentro de um estudo cabalístico com um mestre búlgaro, que eu vou apresentar para vocês, já apresentei para algumas pessoas do meu grupo fechado, que é uma grande referência estrutural da Kabbalah. Então, Metatron entra como guardião do campo energético, filtro entre dimensões. Ele vai impedir que você tenha a tua interferência psíquica. Muitas vezes as pessoas estão com interferências psíquicas em relação sabe, o dia a dia. Muitas vezes a gente tem interferências que são básicas, desde um esquecimento até uma quebra de padrão. Então ele vai atuar nisso. As tuas distorções emocionais, sabe? Como ele tem aquele arquétipo do escriba celestial, ele é ligado a uma escrita, vamos colocar aqui, espiritual automática, aos registros simbólicos, à interpretação de sinais. E na prática, isso traz uma leitura do teu padrão de vida. Essa conexão é muito poderosa, sabe? Então entra um ponto muito poderoso. Metatron traz uma estrutura que transforma tudo isso em realidade. Sem estrutura, a intenção não se manifesta. Com estrutura, a intenção vira padrão repetitivo. Repetitivo, né? Padrão repetível, vamos colocar assim. Então, Metatron é um sistema operacional espiritual. Sem Metatron, você digita comandos, mas o sistema não vai executar a função. Então, vamos exercitar a coerência aqui, a execução, o resultado e camadas mais profundas. Isso é muito pouco falado, tá? Se você está aqui, aproveita esse momento. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas não querem colocar em aberto certas coisas. Existem coisas que sim, precisam ser fechadas, mas para que você comece a ter uma caminhada, você precisa ter essa abertura. Então, Metatron vai representar o estado onde a mente humana está em conexão com uma linguagem divina, criando assim a realidade.
Por isso que existe essa ligação a Enoque, entendeu? Não é só um anjo aleatório, é o símbolo do humano que se tornou um canal de consciência da criação divina. Fala aqui para mim, você já tinha ouvido falar sobre Metatron? Provavelmente você deve ter encontrado algumas versões, né? Ou um anjo extremamente poderoso, ou um símbolo místico cheio de promessas e tudo mais. Mas tem um problema quando acontece isso. Quase tudo que é ensinado hoje sobre Metatron, ele vem de um dito popular. As pessoas vão passando sem saber de onde vem. Não vem da tradição original. Vem de umas interpretações modernas, às vezes são imprecisas, às vezes misturam coisas. E é super importante entender algo. Você precisa sair desse efeito. Precisa entrar dentro de uma espiritualidade com estrutura, tá? Com profundidade. E se não tiver exatidão, algumas coisas ficam difíceis. Então vamos entender Metatron não como mito, mas como princípio. Um princípio de ordem, de estrutura, de conexão sagrada, sabe? Tá fazendo sentido para você? Metatron não aparece na Bíblia tradicional? Pois é, mas ele surge principalmente na tradição mística judaica conhecida como Kabbalah. E nós estamos falando dessas relações aqui, das relações herméticas também, daqui a pouco você vai ver aqui, tá? Então, ele tem alguns principais registros que estão no Talmud e com Enoque. E aí, a gente vai ter uma ideia profunda sobre isso aqui, sabe? Essa questão do Metatron ter sido originalmente humano. Muitas pessoas não conseguem criar essa relação, né? Essa questão com Enoque. Mas no livro Gênesis diz o seguinte: Enoque andou com Deus e já não era. A tradição mística vai interpretar isso como transformação, não como morte, tá? Então Metatron não é apenas um anjo, ele é o símbolo da consciência humana. Ele se alinhou completamente à ordem divina. O nome Metatron é um dos nomes mais complexos de se interpretar, porque não dá para criar uma origem única. Pode-se dizer que ele é aquele que está ao lado do trono, aquele que registra a realidade como um escriba. Mas os nomes não são apenas palavras, gente. Eles representam função, estrutura, vibração. Por isso, o nome Metatron é associado a nomes divinos. Metatron não pode ser definido só pelo nome. Ele é definido pela função que ele exerce, pela organização, pelo registro. E dentro da tradição comum, os anjos são, com certeza, isso é algo que a gente pode estudar de forma mais aprofundada, organizados em hierarquias, e faz todo sentido isso, você aprender essas caixas que eu vou dar uma disposição para você. Mas Metatron, ele está um pouco além disso. Ele recebe um título de príncipe da presença. Então, isso significa que ele está num ponto muito próximo do divino. Não como mensageiro, mas como estrutura. Então, não é que ele está transmitindo ordens, tá? Ele é a forma pela qual a ordem se organiza. Então, esse símbolo, né, que não aparece nos textos antigos, que é o cubo de Metatron, que é derivado da flor da vida e tudo mais, também hoje em dia as pessoas utilizam muito, como fundamentos que conectam a matéria. Então, a gente tem matemática aqui envolvida como estrutura da realidade também, sabe? E existe um salmo que dá para você entrar em conexão. Eu vou colocar aqui à disposição, que não é exclusivo dessa conexão de Metatron, mas para que você tenha uma efetividade, é um salmo bem longo, eu vou indicar aqui para que quando você tiver a sua conexão, você coloque. E ele expressa exatamente o princípio que ele representa, que é o Salmo 119. Ele possui 176 versículos, então eu não vou ler inteiro, mas eu vou explicar essa organização que é feita em 22 blocos, tá? Que não vai ser só uma poesia comum, ele vai ser uma estrutura dentro de um contexto avançado. Então, assim, ó, essa visão cabalística que envolve o Salmo 119
vai colocar ele como 8 versículos no bloco, que é uma transcendência, né? Que vai além do ciclo natural do 7. Então, quando você se conectar com o Metatron, junto ao Salmo 119, mais uma ligação dentro do tarô, você potencializa isso dentro do elemento água e elemento fogo também, de uma forma simples, se você puder. Então, essa ligação com o Salmo 119, ela vai ajudar você a estruturar corretamente. É como se fosse a lei das escrituras, né? Então, estrutura da realidade. Então, tem uma parte lá que diz o seguinte: obedecer à lei. Isso significa alinhar-se com o universo da forma que ele realmente funciona. Então, é super importante a conexão desse salmo com a figura do Metatron. Então, ele não vai ser só um algoritmo, ele vai ser uma ferramenta magística de reconfiguração mental dentro da estrutura. Porque também se refere à luz. A tua palavra é lâmpada. Então, dentro da Kabbalah, luz igual a consciência, percepção da realidade. Caminho igual a estrutura da existência, trajetória da alma. Verdade, a soma da tua palavra é a verdade, ou seja, nós estamos aqui com mais uma totalidade envolvida, porque a verdade, Emmet, é totalidade, não é fragmento. Então, verdade é quando todas as partes estão alinhadas corretamente. Então, nós temos uma leitura iniciática aqui, alinhamento básico, disciplina, sabe? Integração, estabilidade, consciência alinhada. Agora, nós temos uma conexão muito interessante também. Metatron na Kabbalah, associado à estrutura, escriba divino, ordem da criação, Salmo 119, registro divino, lei. Então, o Salmo 119 é uma das expressões, pode ser muito utilizada, textual, dessa conexão com o Metatron. Então, vamos então entender como é que você consegue se conectar com isso, porque o Salmo 119 ele não vai ensinar apenas o caminho, ele vai colocar você dentro de uma estrutura para você caminhar corretamente. E isso é fundamental, né? É fundamental. E aí, aqui a gente tem uma outra estrutura que eu vou colocar aqui para você, que você pode utilizar junto com o Salmo, que é a figura do mago, a conexão com o mago. Representa essa estrutura, essa ponte de realização, que você pode ativar junto com o Salmo 119, junto com a conexão com o Metatron, e mais, algo simples, uma vela branca e um copo d'água, a leitura do Salmo, isso de uma forma bem simplista. Depois existem conexões mais sofisticadas, mas num primeiro momento é isso. Concentre-se na figura da carta do mago, leia o Salmo num local adequado, com concentração, com pureza espiritual, sem pensamentos e frivolidades. Firme a sua vela num local adequado e ponha um copo d'água, a representação da água, para que os elementos se entrelacem. E aí você pode ter a tua conexão da seguinte maneira, sabe? O mago ele vai explicar que existe um canal entre o céu e a terra. Ele vai organizar os elementos. Por isso que você pode ativar a vela, a água, tem o ar, tem a caixa, que é o éter, tem a terra firmada ali também na representação da cera. Então o mago ele vai executar aquilo que Metatron estrutura. Agora, o ponto mais importante, isso não é sobre você invocar Metatron. Não. Isso é sobre você se organizar até você entrar em sintonia com essa energia. Você entra em sintonia com essa energia. Então, como é que se conecta, né? Simples, você vai entrar nessa sintonia, você pode firmar a sua atenção, né, nessa energia da carta que eu coloquei aqui, junto à vela, se conecta, eleva os seus pensamentos, coloca um copo d'água, entre em conexão com essa figura de Metatron, com tudo isso que eu expliquei, viva isso, né? Leia o Salmo, visualize a estrutura enquanto lê, faça com dedicação para você, não terceirize, tá, pessoal? Tudo para você, na tua realidade. Entre em silêncio, né?
a mente vai parar de criar o ruído e vai começar a perceber a ordem. Vai perceber que Metatron não é uma entidade para que você fique buscando. Ele é um padrão de começo. Ele é organização. Ele é percepção da realidade. Agora, algo muito importante, muitas pessoas estão me procurando porque querem aprender mais. E existe essa maneira. Isso aqui foi a ponta do iceberg. É muito conteúdo? É, mas é só a ponta do iceberg. Eu tenho um clube de ouro, onde algumas pessoas estão já entrando e vão ter a oportunidade de ter aulas diretamente comigo, de forma estruturada, de forma organizada, para que não cometa erros na hora de entrar em sintonia com a magia dos salmos, a conexão com os anjos, a angiologia, que é super complexo e exige uma atenção muito refinada para que você entenda os padrões. Existem também exercícios de conexão com as figuras dos arquétipos e o tarô. A introdução ao entendimento magístico de forma ética e direcionada, esse universo todo, tá? É super importante entender isso, para que você suba degraus. A magia solar e referências que podem potencializar o teu dia para que você saia de um degrau e suba 10. Tudo isso eu estou colocando à disposição no Clube de Ouro. E é algo que você pode estar mês a mês comigo, retirando as suas dúvidas. Você vai estar num clube específico. Quando você entra, você vai para um grupo do WhatsApp exclusivo de alunos. Lá eu coloco todas as atualizações mês a mês, tudo que é feito, tudo que é conectado, exercícios bioenergéticos para que você proteja o teu campo. Você vai saber se conectar com as velas, com os anjos, entrar em contato de forma correta com essas estruturas, entender como os salmos são realmente ativos dentro de uma magia divina, não errar mais, não ter mais bloqueios, organizar a tua vida, e eu vou passar tudo o que eu sei, conexões com as plantas, com os cristais, intersecções, tudo aquilo para que a sua vida se organize. Muitas pessoas querem aprender, e esse é o momento, e é algo super acessível, diferente de várias pessoas que colocam aí cursos que você tem que colocar o cartão lá 12 vezes, o meu é mês a mês, é recorrente. Você vai mês a mês, a hora que você não quiser mais, você sai, que é muito difícil, as pessoas continuam porque são muitos conteúdos, muitas camadas. Então, você se compromete mês a mês na minha plataforma, vai estar no meu grupo exclusivo, vai participar de lives fechadas. Tudo isso que você viu aqui é 2% do que você pode acessar, mas já é uma relevância muito grande. Então, eu convido você a ser meu aluno, minha aluna, ter contato direto comigo, entrar em contato com todos esses temas para que você organize e aplique na sua vida. Eu tenho certeza que se você se colocar à disposição, muitos progressos serão realizados. Então, o momento é agora. Se você gostou dessa explicação, assista novamente, mas eu vou deixar a oportunidade para que você entre no Clube de Ouro e já comece a participar, tá? Todas as informações vão estar lá, tudo o que você precisa fazer. E sempre será atualizado, porque é uma assinatura, então sempre teremos conteúdos para que você possa beber dessa fonte. Se você tem interesse, a hora é agora. Muitas pessoas já estão no meu grupo aberto, mas esse grupo que eu estou falando é personalizado, com aulas fechadas e estruturadas. Então, essa é a vantagem de você se dedicar a um estudo. Essa é a oportunidade. Nós temos diversos vídeos aqui, mas quem quer subir um degrau e realmente entender de forma organizada, com dedicação, usando essa estrutura que eu coloquei aqui, a oportunidade está agora lançada. Eu vejo você lá, eu quero que as melhores energias sempre estejam presentes e anote os pontos principais. Se surgirem dúvidas, coloca aqui no comentário. E nós temos também o nosso WhatsApp, caso você tenha dúvidas ainda, não consiga ligar certos pontos, entre em contato, eu vou deixar um número aqui na descrição e também no comentário fixado com o link de acesso ao Clube de Ouro. Nosso número é 11 97600 2044. Qualquer dúvida, mas só se for dúvida mesmo. Quando você entrar lá no Clube de Ouro, você já vai ter acesso diretamente a mim no grupo e a nossa equipe com toda a estrutura. Maravilha, pessoal. Lembre-se do like, de compartilhar, de se inscrever, porque eu te vejo com certeza
no nosso próximo conteúdo. Até lá!